O Catar é o primeiro país do Oriente Médio e de religião de maioria muçulmana a sediar a Copa. Na contramão dos movimentos liberais do mundo inteiro, o Catar se impõe e a própria FIFA se vê forçada a reprimir manifestações de atletas que vão contra a cultura local. Mesmo no Catar, os jogadores devem ser livres para manifestar-se dentro do campo ou devem respeitar as regras da FIFA e a cultura do país sede da Copa. Esse é o 6º episódio do podcast Na Raça, direto do Catar. E hoje, gente, está eu, como sempre, Bianca Santos, André Hernan, Elton de Castro, Marcelo de Carvalho e Paulo Henrique, que não é o Ganso, tá? Mas é o Paulo Henrique, ex-Vasco atual, Atlético Mineiro. O homem vai voltar para o Brasil, que bom, sempre bom ter craques de volta em no futebol casa brasileiro, vitrine para voltar à seleção brasileira. Ó a profecia de 2026, hein? Já lançou, né? Já lancei a braba aqui. E aí, Paulinho, tudo bem? Fala, galera, é um prazer aqui estar fazendo parte do podcast Na Raça. Tô bem, tô feliz. Claro que, infelizmente, o Brasil teve essa eliminação aí. Depois de tantos anos, a gente pôde acreditar realmente que o Brasil poderia ser hexa, né, nessa edição. Eu acho que desde 2006 a gente não tinha tanta convicção que o Brasil poderia ser hexa, né? E acabou que teve um momento surpresa, uma zebra na Copa do Mundo e que acabou tirando mais uma vez o nosso sonho. Mas, como o Hernan falou aí, o foco já é 2026 e eu também já estou preparando minha mente, né, e meu físico para poder estar lá em 2026 e, se Deus quiser, trazer esse título aí pra gente. Tomara, Richarlison precisa de ajuda. E aí, meninos, como vocês estão? Preparados? O Elton, eu tô um pouco triste com ele, porque ele zicou e deu certo, né? O Na Raça, ele teve, assim, momento de glória, quando a Bianca falou assim, 2-0, 2 gols de Richarlison, que explodiu, inclusive, no mundo inteiro esse vídeo. O vídeo virou mundial. Só que, lamentavelmente, também a gente teve no Na Raça um tal de Elton de Castro falando que o Brasil ia perder com um gol pelo lado direito ali, falha da lateral direita. Impressionante. Então, fazer o quê? Mas veja, a gente não vai perdoar ele. Não precisava ser muito vidente, não, né? Não precisava ser muito vidente para saber que a nossa lateral ia abrir o bico. Eu sabia que ia abrir o bico. Agora, primeiramente, eu quero pedir para minha diretora colocar a música de Chaves, quando todo mundo vai para Acapulco e ele fica. Porque tá lá, Bianca no Catar, Marcelo no Catar. Não, Marcelo na praia, Hernan no Catar, Paulinho, que eu sonhava em ver voltar pro Vasco, no Atlético Mineiro. E eu aqui, sozinho, música triste para começar o Na Raça, por favor, em minha homenagem. Como sofre, gente, o zicador do Brasil. Bom, gente, como eu mencionei no texto acima, né, sobre as questões FIFAs e o quanto o país sede deve ceder aos padrões, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso. Se o país sede deve ceder ou se ele deve se manter firme aos seus costumes e aos seus princípios. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vou abrir esse debate. Não vou falar dos jornalistas hoje, André, não vou te livrar dessa. Mas eu vou dizer que eu não sei responder se o país sede deve ceder ou se, na verdade, a FIFA, ao fazer essa escolha, não deve colocar os países que não vão ceder, né? Os países que não vão respeitar os direitos humanitários na lista daqueles que podem sediar a Copa. Eu acho que a primeira pergunta que a FIFA deve fazer para quem quer sediar a Copa do Mundo é o que esses países acham, como eles respeitam os direitos humanos. Eu acho que a conversa deve começar nesse sentido, né? Se o país vai ceder ou não, aí é um erro da FIFA já estar dentro desse processo. Eu tenho um ponto aí, eu acho que a Copa, sendo no Catar, já mostra que as causas que a gente briga, né, não só o preconceito, a luta contra o preconceito dos homossexuais, racismo religiosos, mostram que ainda não são prioridades, né? Só dando essa oportunidade para o Catar sediar a Copa mostra que
não é uma das prioridades. Acho que muita gente aí criticou a Copa sendo no Catar. E a gente pôde ver na prática, né? Durante o começo da competição, coisas importantes que poderiam ser feitas durante a edição da Copa do Mundo, né? Em questão das lutas, foram barradas, e muita gente daqui do Brasil, porque sabe que a gente luta contra esse tipo de preconceito, ficou triste, né, com essa situação, um evento tão grande, tão importante para o mundo todo. Então, acho que a FIFA dando a oportunidade para o Catar sediar a Copa e não dentro desse mundo moderno, já que já estamos, né, a informação chegando, e eles mesmo assim barrando, acho que ainda mostra que não são prioridade, né, essas questões que a gente tanto briga. Eu tenho 2 pontos em relação a isso. Primeiro, eu acho que tô com o Marcelo e com o Paulinho, eu acho que quando você coloca a Copa do Mundo num país totalitarista, cara, você tem que aceitar o totalitarismo daquele país. Vai fazer o quê? Vai mudar o país? Vai derrubar o emir do Catar? Vai derrubar o ditador, sei lá de que país? Não vai. Então você vai ter que ceder. É evidente que você vai ter que ceder, que a instituição vai ter que ceder, porque nessa nessa disputa, o pé mais duro é o pé do dono do país. É um país que tem dono. É diferente de um país que você elege seu presidente e tudo mais. E aí também tem a questão dos direitos humanos, direitos, enfim, luta contra preconceitos e tudo mais. Até que ponto a FIFA está engajada nisso? Porque a Copa do Mundo ela já foi realizada num país que mais mata negros, num país que mais mata LGBTQIA+, num país que mais mata mulher, e não foi em 2022, foi em 2014. Foi no Brasil. O Brasil é o país que recorde disso. E o que é que foi feito desde então? Qual é a contrapartida que a FIFA pede para que isso seja reduzido? Porque eu, na época da negociação da FIFA com o Brasil, eu trabalhava no governo estadual lá em Pernambuco, e na minha secretaria participava da negociação para a Copa. Foi negociado estacionamento, foi negociado tamanho de placa, as placas de publicidade, foi negociado tudo. Não foi negociado nenhuma ação visando direitos humanos, direitos das mulheres e direitos do povo LGBTQIA+. Então, até que ponto isso é importante para a FIFA? Para mim, a importância deles é zero. Sim, basicamente é isso. E entra também, né, Bianca, a gente está vivendo aqui intensamente essa Copa, e a gente viu que a grande polêmica antes de começar foi o quê? A questão da liberação da cerveja. Foi um assunto mundial. E isso envolvia o quê? Dinheiro, patrocínio, envolvia diretamente uma marca que é patrocinadora da Copa, uma histeria, uma coisa muito da questão financeira. E aí a gente vê e caminha nos estádios aqui, e a gente percebe o quanto essa Copa está sendo desrespeitosa com a figura da mulher. O quanto as mulheres têm sofrido por estar numa fanfest para se divertir, onde tem 90 homens para uma mulher, e a mulher vira praticamente um objeto ali. Homens fotografando as mulheres e perguntando se elas são atrizes pornô, que isso aconteceu com uma colega brasileira, né? Então, assim, a gente está vendo questões que a FIFA, e aí a gente vê outras entidades terem muito mais o olhar para o lado comercial, muito menos para o lado humano, como o Elton falou, né? Exatamente. Esse ponto que você falou de ter muito mais homens do que mulheres é uma coisa que, assim, é assustador para mim, que sou frequentante de estágio no Brasil. A gente sabe que no Brasil ainda não é 50-50, mas aqui é absurdamente inferior a quantidade de mulheres nos estádios, e também na FanFest, no centro aqui do Catar. Teve um dia que a gente foi gravar no centro do Catar, o produtor teve que me tirar do meio de um círculo de homens que eles fizeram. Aqui parece que mulher é um negócio fora do comum. Eles te cercam e querem tirar foto e começam a colocar a mão. Foi um negócio desesperador. E no jogo do Brasil contra Camarões, eu fiquei numa parte da arquibancada que eu me peguei percebendo que não tinha uma mulher do meu lado. Eu não olhei para cima para dar uma olhada. Então,
é absurdo. Na abertura, que foi o Catar que jogou, tinham várias mulheres daqui do Catar, né? Mas elas estavam sempre na companhia de homens, dos sheiks e tudo mais. E depois disso eu não vejo mais a presença delas. Eu só vi na abertura, tinha bastante, mas depois eu não vi mais a presença delas. E sem contar a questão das mulheres do Irã, vigiadas e assim, homens olhando e censurando qualquer tipo de manifestação contra o país. Então, assim, é um absurdo que a gente está vendo aqui. E aí, cadê a fiscalização? Cadê a FIFA? Eu não vi nenhum policial tentar coibir esse tipo de coisa. Sei lá, um cara querendo tirar foto com mulher. Eu não vi ninguém desconfiar. Mas por que está tirando foto de mulher desconhecida? Assim? Eu digo assim, não por ser a pessoa, mas eu digo, uma pessoa que você nunca viu na vida, você vai tirar foto. Por quê? Porque simplesmente é uma mulher que está com os braços de fora ou está com uma roupa mais justa. Então, assim, acho que esse olhar, ele precisa ser... A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa expor isso aqui, porque o que a gente está vivendo é uma coisa de maluco. É bizarro. E a gente que está, assim, vivendo externamente, não dentro do campo, já é um pouco assustador. Eu fico imaginando nos jogadores que são acostumados a se posicionar dentro de campo, como eles não se sentem aqui, né? Porque já tiveram vários casos de pessoas que foram proibidas de entrar no estádio porque tinha na bandeira cores que representavam LGBTQIA+. Então, eu fico pensando sobre isso. E eu queria ouvir um pouco do Paulinho, o que ele pensa sobre os jogadores que costumam se manifestar. Eu sei que você é um jogador que sempre que tem, que pode, você se posiciona. Então, eu queria ouvir um pouco de você, o que você pensa sobre isso. Como você se viria estando aqui no Catar, pela seleção brasileira? Bom, eu acho que primeiro de tudo, uma questão de personalidade, né? É uma parada muito pessoal. A gente viu que alguns jogadores, antes mesmo de estrear a competição, deram entrevistas não felizes com a situação que ali estavam vivendo, né? Por eles proibirem, não poder usar a faixa de capitão com a bandeira da LGBTQIA+. Questões como essas, viu que no começo da competição irritou. Mas se eu tivesse a oportunidade de estar jogando e tivesse que, de alguma forma, manifestar, eu me manifestaria normal e ia buscar o apoio dos meus companheiros, né, da minha seleção. Que seria importante se caso alguma coisa tentasse punir, né, me punir pelo que eu estava me manifestando. Como eu falei, eu acho que é uma questão de personalidade, de jogador para jogador, de pessoa para pessoa. Eu acho que não teria problema nenhum em poder me posicionar, né, a favor daquilo que eu acredito, né, mesmo que fosse por causas religiosas, por preconceitos e eleição e tudo mais, entendeu? Acho que o jogador, quando ele está ali jogando futebol dele, ele marca um gol, ele pode manifestar da maneira que ele bem entender. Tem uma questão aí, tipo, que a Bianca e o Renan estavam falando, eu não tô vendo ninguém da FIFA coibindo os famosos Stuarts, né? Que no Brasil parecia que Stuart era onipresente. A gente não podia fazer nada que ia ter Stuart para tirar do estádio. Stuart não pode nem ficar em pé. E é um padrão FIFA que, se você olhar, ele meio que inverteu o lado da ótica. Assim. No Brasil, ele meio que regulamentou o país, ele meio que regulamentou a torcida, e ele cobrava muito o padrão de estética, o padrão FIFA de comportamento. No Catar, ele inverte. Ele passa a jogar do lado do país. Então ele passa a cobrar com que as seleções e os jogadores não façam nada que vá de encontro ao que o país quer. Por exemplo, a abraçadeira do On Love, que é um só amor, que era por conta do movimento LGBTQIAP+, foi proibida e, tipo assim, não foi uma imposição velada, foi, se você botar isso, seu capitão vai levar amarelo logo na saída. E aí as seleções dizem, vou começar o jogo já com o meu jogador levando amarelo. Aí, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E é sempre do lado do jogador. Imagina um jogador vai lá, mete um gol, comemora de alguma forma que ele leva cartão amarelo. Como é que vai estar lá com o treinador?
com o presidente da federação. Vai logo no ouvido do jogador e fala: meu filho, pelo amor de Deus, comentou gol, você dance, você abraça seu jogador, mas não invente de fazer manifestação, não, porque eu não quero esse problema pra mim. E é muito difícil é uma imposição meio que é um braço do mercado que é muito pesado em cima do jogador, do atleta, de você cobrar manifestação, entendeu? E aí que você vê o que é mais importante, né? O que as pessoas acham mais importante, né? Você ter um resultado ali de um jogo ou ser campeão, do que você lutar por direitos humanos e preconceitos e tudo mais, né? Você já consegue ver daí o que vale mais para as pessoas. A Bianca colocou um ponto que é interessante, assim, né? Porque a gente aqui no Brasil, Marcelo Carvalho, quando estou olhando os jogos, eu fico muito atento para essas manifestações que vão ocorrer no estádio. E uma das coisas que mais chega via imprensa para nós, né, é a questão LGBT. Mas pouco chega outras questões. Por exemplo, quando a TV mostra um estádio, ela geralmente busca mostrar mulheres no estádio de futebol. Então, para nós aqui, o sentimento que a gente tem não é tanto esse de não ter mulheres nos estádios do Catar. Então, a minha preocupação é o que a televisão da FIFA e do Catar estão deixando chegar para o Ocidente, né? Então, isso também me preocupa, porque a gente está percebendo que as mulheres do Irã, por exemplo, foi uma polícia do Irã para reprimir as mulheres e as manifestações nos estádios. O Irã mandou isso para lá. A FIFA disse para as federações: olha, é melhor vocês jogarem preocupados com o resultado de campo e não pensar em manifestações políticas. Quando a Alemanha foi eliminada da Copa, apareceu aqui jornalistas tapando a boca e ironizando a seleção da Alemanha, né? Então a gente percebe que, como o Paulinho disse, assim, isso é uma preocupação que os jogadores deveriam ter, mas o braço do mercado, o braço de quem comanda o futebol ainda é muito forte, né, para reprimir isso, assim. Então, por isso que eu digo que eu vibrei e torci muito para a seleção da Inglaterra, porque mesmo com toda essa imposição, eles acabaram se manifestando. Torci para a seleção da Alemanha, porque para mim o futebol é isso, né? Não dá para pensar só no gol, não dá para pensar só no título. A gente precisa que as manifestações aconteçam, e nesse momento a gente precisa de alternativas para que a gente saiba o que está acontecendo no Catar. Porque daqui do Brasil, parece que o único problema que a gente tem no Catar é a questão LGBT, e não é, né? E até em cima disso eu queria perguntar para o Paulinho, como é que esse tipo de notícia chega para o jogador quando o jogador está concentrado numa Copa, onde a gente sabe que é um tiro curto, o cara tem que estar super concentrado. Você disputou a Olimpíada, você está acostumado a disputar as grandes competições aí na Europa. Isso chega para o jogador se abre para isso, ou fica uma coisa assim muito fechada e de repente até o que acontece em volta não passa para ele? Como é que é isso? Bom, eu vou ser bem sincero para você. Eu acho que esses assuntos nem são pautas dentro das concentrações, dentro dos clubes. É muito difícil você ver alguém falando sobre isso. Eu falo por experiência. Eu não sei como foi o ambiente na Copa do Mundo, né, da seleção brasileira, de algumas seleções. Deu para ver que eles ainda tentaram de alguma forma lutar contra esse regime. A gente viu a seleção da Alemanha, né, que alguns jogadores deu entrevista, não sei se foi o Neuer que deu entrevista, falando que não tinha gostado tal dessa questão de não poder usar a faixa de capitão com a bandeira, né, da LGBTQIA+. E se manifestaram na foto lá do time, né, botando a mão na boca e tal. Mas com relação ao Brasil, eu não sei como é que foi na Copa do Mundo, mas de todos os ambientes que eu passei, nunca foi envolvido algum tipo de assunto como esse, né? Lutando pelas causas, ou tentando manifestar contra algo desse tipo, igual na Copa do Mundo. Como eu falei, é uma parada muito individual, chega a ser muito individual, muito pessoal, né, de jogador para jogador, por estar envolvido nessas questões. Eu falei por mim, se eu tivesse lá e tivesse que manifestar comemorando um gol
ou dando uma entrevista, criticando, eu faria normal, porque é da minha personalidade. Eu sei o que é mais importante para todos nós como sociedade. Então, não vai ser porque tem que ganhar um jogo, tem que ganhar um título, que eu vou botar na frente dos meus valores, né, e meus princípios. Então, acho que, como eu te falei, sendo sincero, é muito difícil ter esse tipo de assunto dentro de uma concentração, né, ainda mais numa competição curta como essa e mundial. Eu acho que o ambiente da seleção, por ter, por exemplo, caras como o Richarlison, acaba mudando um pouco o viés. Ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco você ter só o Richarlison, né? E acho que deveria partir mesmo dos jogadores. Então, acho que quando a gente tem um Paulinho que fala abertamente, quando a gente tem um Richarlison que se posiciona, para você ter uma ideia, a tragédia que aconteceu no Espírito Santo, o Tite até se desculpou na entrevista coletiva, porque um colega pediu para o Tite falar sobre essa tragédia que aconteceu, e ele falou: olha, estou tão concentrado aqui na Copa que eu não sabia. Ele foi se informar, e na coletiva seguinte que ele pediu desculpas e falou sobre o tema. Então, assim, é claro que concentração do esporte é super importante. Você está numa Copa do Mundo, é tiro curto, você vacilar, você volta para casa, mas eu acho que Paulinho, Richarlison precisam puxar essa fila, e quiçá um dia a gente vai ter uma seleção brasileira como uma seleção que a gente viu da Alemanha, né, Bianca? Eu concordo. Esses dias eu ouvi de um conhecido meu que ele não esperava muito do jogador. Ele esperava que o jogador fosse lá e ganhasse o jogo. E a gente fica cobrando tanto que as coisas no futebol mudem. A gente reclama de técnico que insiste nas mesmas coisas, que tem padrões antigos. E quando se trata do jogador, a gente... não, ele só precisa ir lá e ganhar o jogo. Então, isso foi uma coisa que ficou matutando muito na minha cabeça. Por que não? O jogador é inspiração para muitas pessoas, para muitas crianças, principalmente. E ele tem esse poder da mídia ele tem essa influência na mídia de falar e ser ouvido, de escrever e repercutir. Então... Eu, Bianca, particularmente, eu espero muito mais de um jogador do que ele ir lá e apenas fazer o gol e trazer o título e tudo mais. Tanto que um dos poucos jogadores que eu me identifico na seleção brasileira é o Richarlison. E não só porque ele também é bom, mas porque ele tem a personalidade dele, que vai a favor dos princípios dele, e não só dele, como de outras pessoas também. Então, esse negócio de que jogador tem que ir lá e só fazer o gol, eu acho muito ultrapassado. A gente tem que se atualizar com o que a sociedade pede, né? Tá muito demodê, né, Marcelo? Eu ia até chamar a Bianca para falar que isso mostra também o quanto a gente, enquanto sociedade, tá ultrapassado, né? Porque a gente também, é isso, assim, agora a gente estava aqui torcendo no Brasil ser hexa, focado na Copa. E a gente não estava com esse olhar. E quando esse debate surge, muita gente para dizer, poxa, mas isso não é algo para debater agora. O mais importante agora é trazer o hexa. Não, o mais importante agora é a gente falar sobre isso. O mais importante agora é a gente usar esse canhão que é a Copa do Mundo para a gente levantar essa pauta. Porque se a gente não falar isso agora, a próxima Copa a gente vai ver a mesma situação. Vai ver a FIFA escolher um país que não respeita os direitos humanos. A gente vai ver as instituições não apoiando os jogadores. O André falou, por exemplo, né, o Hernan falou que o jogador precisa se manifestar. Eu acho que quem deve se manifestar mais são as entidades. A Federação Alemã, a Federação Inglesa, elas apoiam os jogadores. Isso tem que partir das federações. Elas têm que chamar o jogador e conversar sobre o país. A gente dialoga tanto assim, a seleção brasileira está muito longe do povo, porque os jogadores jogam fora. Não, na verdade, está muito longe porque o jogador desconecta da realidade do Brasil. Desconecta da pobreza que a gente tem aqui, desconecta da intolerância religiosa que a gente vive, desconecta do racismo que mata genocídio da população negra. Então as federações precisam fazer essa conexão. Infelizmente existe essa desconexão, né, com a realidade do Brasil, né? Exatamente. Cara, eu vou te falar uma parada que envolve muita coisa, é muito complexo, porque tem a questão da educação também, porque a maioria dos jogadores
dos jogadores brasileiros não tiveram uma boa escolaridade, porque desde muito cedo a gente foi posto no mundo do futebol e não tinha como conciliar o futebol com o estudo. Então, a família, nesse quesito, foi muito importante para mim, entendeu? Minha mãe, meu pai sempre... minha família, né, minha tia, sempre foram muito enganjados em assuntos como esse que a gente fala aqui. Então, eu fui privilegiado nesse sentido de estar sempre antenado nesses assuntos, mas totalmente fora da realidade do Brasil, entendeu? Do futebol brasileiro. Só para constar, Paulinho é sobrinho de Flávio Oliveira, uma das principais jornalistas desse país. E tem uma questão assim, cara, assim que eu acho também. Além da federação ter que tomar a iniciativa, tem que ser da federação, ela tem que também participar um pouco da educação desde o jogador estar ali na sua base. Porque não adianta, isso que o Paulinho estava falando, os jogadores não têm acesso à educação, a maioria, a grande avassaladora maioria, e quando eles começam a ter destaque, eles são cooptados, velho, porque o que cerca eles é o dinheiro, não a visão dele pelo dinheiro, mas é o empresário da marca, é o empresário da federação, é o empresário do clube. A visão dele fica completamente deturpada, ele não tem uma visão social. E ele quer distância da visão social que ele tem, porque a visão social que ele tem é a pobreza que ele vivia. Ele não quer viver aquilo. Ele quer viver uma coisa boa. Então falta essa educação. Falta ter essa iniciação ao que falar. E não estou falando de vai defender corrente A, corrente B ou corrente C. A diferença é saber se posicionar independentemente da posição que tenha. Hoje em dia a gente não sabe, vê que os jogadores não sabem se posicionar independentemente da posição que tenham. Ou leva tudo pra galhofa, ou não consegue falar. Ponto que tu fala bastante, que é da questão do mercado, né? A gente pega os patrocinadores da Copa do Mundo agora. Muitos deles têm campanhas na televisão favoráveis às lutas contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o machismo, mas patrocinam um torneio que quer calar todo mundo, né? Então a gente precisa olhar para esse mercado e tentar entender assim, qual é o papel dessas empresas que patrocinam o futebol. O que essas empresas que patrocinam o futebol, que patrocinam a seleção brasileira, que patrocinam o futebol brasileiro, qual o papel dessas empresas? Como elas olham para esse mercado do futebol, como elas olham para esses jogadores de futebol, porque eu acho que também está na hora dessas empresas que patrocinam o futebol entenderem que o jogador ele precisa falar além das quatro linhas. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa também bater, o quanto essas empresas que patrocinam o futebol precisam entender essa diversidade de fato, né? Que acontece principalmente na seleção brasileira. A gente tem uma seleção diversa e parece que é uma seleção que pouco fala sobre essa diversidade. E eu vou falar agora, hoje é minha vez de inaugurar vocês da imprensa. Hoje é minha vez de falar, de inaugurar. E assim, cara, não adianta nada a gente falar aqui de jogador, de entidade, não sei o quê, e quem cobra, quem noticia, tratar jogador de futebol como se fosse um boneco, como não fosse um ser pensante que pudesse falar. Que qualquer coisa que o jogador fale, você diz que a culpa, por exemplo, de uma derrota é porque perdeu o foco. Hoje tem uma coluna dizendo que o Brasil perdeu o Hexa porque desfocaram, porque pintaram o cabelo, porque dançaram. Qual a diferença disso para o que aconteceu com Vinícius Júnior em Madrid? Então Bianca não está conseguindo trabalhar porque ela botou trança verde e amarela no cabeça, ela desfocou. É isso? A gente sabe muito bem de onde vem isso. Entendeu? Então se a própria imprensa propaga racismo, discriminação, então não venha cobrar depois que as empresas, as entidades, os jogadores se posicionem de uma forma assertiva. Se até hoje, 2022, a gente está cobrando que jogador de futebol desfoca porque dança, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Só pode ser isso. Acho que o Paulinho pode falar como quem realmente sente ali diretamente esse tipo de situação, né, Paulinho? Acho que são assuntos que a gente nem devia estar tendo que se preocupar como ele falou aí, com relação a dançar, né, e as pessoas meio que fazerem desdém e quererem impor algo na gente, né?
A gente tem, nós jogadores brasileiros temos uma imagem no meio do futebol por conta da alegria, por conta de sempre estar se mostrando muito feliz de estar fazendo aquilo que a gente faz. Então a gente tem que continuar mesmo dançando, bailando e mostrando tudo aquilo que a gente sabe e que a gente aprendeu durante toda a nossa base. O Roy Keane, que é um grande jogador inglês, ficou batendo na seleção brasileira em relação a essa questão das danças, assim, gerou uma polêmica. E aí, depois, quando a seleção brasileira saiu, ele ainda foi irônico, falando que realmente os jogadores ficaram cansados porque dançaram muito e não se preocuparam com o futebol. Então, é um absurdo que a gente vê e enfim, acho que são questões, lamentavelmente, que a gente vê todos os dias, assim, e isso sempre atacando o futebol brasileiro, a figura do jogador negro, principalmente, aquela coisa o jogador africano, ele não se destaca porque ele é bom de bola, é porque ele é forte, é porque eles jogam um futebol físico. Então, ali, tudo no comentário, nas próprias ações, a gente vê um preconceito velado, assim, que ele cada vez mais gritante, né? Tu falou do preconceito contra o jogador brasileiro, né? Eu também ia fazer essa observação do preconceito contra o jogador negro, na verdade, né? Porque, na verdade, o pesado em cima do jogador brasileiro é do jogador negro brasileiro. Não é do jogador brasileiro, é direcionado ao jogador negro brasileiro. E a gente está vendo isso, a Copa do Mundo nos traz esse debate a cada 4 anos, né? Quem são os negros? Porque é isso, assim, a gente olha para a seleção francesa e a gente vê o direcionamento para as críticas aos jogadores negros. O Mbappé está sofrendo muita crítica por ser um jogador negro francês, por não querer dar entrevista, por estar focado, por namorar uma modelo trans, está sofrendo transfobia. E é sempre direcionado a esses jogadores negros, né? Sejam eles brasileiros, sejam eles estrangeiros. A gente está vendo também o olhar que a imprensa, até a imprensa brasileira mesmo, tem sobre os torcedores africanos que estão lá com as suas vestimentas, com a sua alegria. Aí a gente vê o tamanho desse racismo que o mundo tem, né? E o Brasil também reproduz isso. O Elton colocou muito bem qual é a diferença entre aquele que fala da dancinha achando que isso é uma macaquice, para aquele que acha que o Brasil se desfocou porque dançou. Não tem diferença nenhuma, né? A única diferença é a maneira que ele expressa esse racismo, porque as duas falas são racistas. E a gente está vendo muito isso, a gente vê muito isso a cada 4 anos, quando o direcionamento pesado é em relação aos jogadores negros, sejam eles brasileiros ou de qualquer outro lugar do mundo. E até mesmo a falta de preparo para identificar manifestações, né? Por exemplo, o jogador de Senegal contra o Equador, ele fez uma manifestação contra o fato da imprensa não olhar para as guerras na África, principalmente na República do Congo. Ninguém falou nada sobre isso. Nada, absolutamente nada sobre isso. Se a gente voltar na Olimpíada, quando o Paulinho meteu a comemoração de Oxóssi, ninguém falou que era Oxóssi, ninguém. Foi preciso ele mesmo próprio falar, porque a galera sequer sabia. Então a falta de preparo, o racismo ele vem antes, ao se preparar para uma competição como essa, para você não entender o que é que você está falando. Entendeu? Então, quando um jogador negro puxa lá, galera, vamos falar aqui um pouquinho da guerra. Vou puxar aqui, tá todo mundo olhando para a Copa do Mundo. Vamos falar da guerra na África? Que tal a gente debater sobre isso? Ninguém fala sobre isso, porque ninguém sabe o que está acontecendo na África. Ninguém sabe. Ninguém sabe que morreram 21 mil pessoas na guerra da África por ano. Se bem que no Brasil morre 23 mil negros por ano também, né? E a gente nem está em guerra declarada. Também está na questão religiosa, né? Por exemplo, a FIFA lá, quando o Brasil comemorou, acho que foi os Jogos Olímpicos, que tinha a faixa 100% Jesus, que a FIFA disse que a religião deveria ficar fora do futebol. A gente vê os muçulmanos comemorando o gol e fazendo o gesto, né? E aí ninguém também fala nada, porque também não entende isso, não entende a manifestação, ou tem um outro cenário também, que é a gente estar num país muçulmano, e aí, para eles, está muito bom que isso seja feito, né? Então, o que você colocou é um ponto muito importante, assim. É a falta de preparo em quem está cobrindo a Copa do Mundo, em conhecer os 32 países que estão lá. Cara, mas eu acho que é falta de preparo mesmo. Por exemplo, a comemoração de Paulinho.
eu fiquei com medo de ele levar amarelo, porque o cara poderia pensar que ele estava incitando um ataque a flecha na torcida. Rapaz, se eu te falar que eu quase fui expulso num jogo na Alemanha por causa disso. Meu Deus. Como é que foi isso? O meu jogo contra Wolfsburg. Eu fiz 2 gols, né? E eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo gol, acho que foi no segundo gol. Eu virei, né, para o pessoal que fica ali atrás do gol, são os fotógrafos e muitas pessoas que estão filmando o jogo. Mas, consequentemente, a torcida adversária também estava atrás do gol. Entendeu? Atrás dos fotógrafos. E eu fiz o gesto normal. E o juiz e o bandeirinha pensaram que eu estava fazendo algum ato para a torcida adversária, para você ver a desinformação. Aí eu tive que falar para ele que era por conta da minha religião, ali na hora que eu fiz aquilo ali. E se ele pegasse o histórico, se ele pegasse o meu histórico de gols, ele ia ver que eu estava fazendo essa comemoração. Mas foi quase que eu tomei cartão vermelho ali por fazer isso, justamente aquilo que eu estava fazendo há um tempo, né? Esse diálogo foi na hora da comemoração, Paulinho? Na hora da comemoração. Eu acabei de fazer, aí a torcida achou também que foi para ela, que eu estava agredindo a torcida, aí a torcida começou a gritar, né, manifestando para o juiz. Aí o juiz e o bandeirinha vieram até mim, né, e tentaram me indagar ali de alguma forma, e eu falei, não, eu só estou fazendo isso aqui porque é da minha religião e eu venho fazendo nos outros gols que eu vim marcando. Aí foi tudo ali na hora que eu tava voltando pro meio campo, entendeu? Ô Paulinho, eu tenho uma dúvida sobre aquela tua comemoração, assim. O que te motivou, evidentemente, é a religião, mas assim, o porquê você achou importante fazer aquilo ali? Cara, então, no momento ali eu não fiz tentando manifestar porque a gente sofreu preconceito. Naquele momento ali não tinha isso na minha cabeça, no momento da coisa. O que tinha na minha cabeça era o seguinte, a convocação da Olimpíada saiu numa quinta-feira de Oxóssi. E a estreia, eu sabia que ia ser numa quinta-feira de Oxóssi, eu já sabia disso. Entendeu? Porque eu já tinha visto o calendário e a gente aqui em casa falou, de novo, a estreia contra a Alemanha vai ser numa quinta-feira de Oxóssi. Eu já tinha isso na minha mente. E por ter isso na minha mente, na hora que eu fiz o gol, eu quis comemorar, sim, porque era justamente a quinta-feira de Oxóssi e para mim tinha tudo a ver eu estar fazendo um gol no dia do meu pai, entendeu? Então foi mais por isso mesmo. Mas eu fiquei muito feliz assim com a repercussão que deu, né? Muito positiva. Eu descobri um mundo diferente que eu não conhecia, porque até então eu achava que muito poucas pessoas tinham engajamento no candomblé e na Umbanda, entendeu? Mas a partir dali eu vi que muitas pessoas, até famosas, já praticavam a religião, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Não, tem um ponto que o André Hernan nos trouxe no outro podcast, que ele falava sobre como o vestiário, que ele questionou alguém, né? Como o vestiário enxergava o Richarlison a partir das manifestações que ele faz. E aí eu vou fazer essa pergunta para ti, assim, como o vestiário dos clubes de futebol te olhou a partir dessas manifestações que tu fez e vem fazendo, como isso de alguma forma é dialogado entre os jogadores que estão ali dentro do vestiário? Cara, não tem diálogo nenhum. Foi simplesmente aconteceu, eu fiz e tipo, tá, a gente não entende muito bem daquilo ali, tá repercutindo, mas, sabe, você quer manter aquela distância? É tipo isso. Só alguns jogadores que eram mais próximos de mim, como o Cunha, Matheus Cunha, que é muito meu amigo, né, meu irmão, assim, que eu fiz no futebol, que a gente era companheiro de quarto e ele sempre teve muita curiosidade, né, em saber. Então, ele ficava me fazendo muitas perguntas, a gente conversava bastante, mas, fora isso, cara, não teve nada de diálogo dentro
lá dentro da concentração. O vestiário, às vezes, ele é um mundo à parte, né? A concentração é um mundo à parte. É muito cada um na sua ali, aí tem a identificação, tem as parcerias dentro do vestiário, mas quando o assunto é um pouco mais sério, né? Sobre engajamento, um assunto política mesmo, rola um distanciamento natural, né? Então, assim, quando você vê jogadores como o Richarlison com a personalidade que tem, o Paulinho com a personalidade que tem, é sempre muito o cara que é mais próximo, que pergunta e tira uma dúvida, mas também não sai disso, não que vai querer seguir ou vai querer falar, e aí, vamos fazer uma próxima juntos e tal. Isso aí ainda não tem, né, Paulinho? Ainda não tem, mas a gente espera que tenha, né? Com certeza. Tomara que tenha aí, né, nos próximos eventos que tiver. Mas, como você falou, ainda é muito, muito distante. Muito distante. É um mundo muito individual ainda, né, com relação a essas questões mais sérias. Eu acho que é um processo, né? É um pouco do que o Elton falou também, do Elton e o Paulinho falaram, né? Da base. Da educação, né? Então, tipo assim, você fica meio que olhando de fora. E aí, eu vejo por mim, né? Que eu já falei no episódio anterior, que eu não tinha uma base e tudo mais. E que a internet me fez ter várias visões que eu tenho hoje. Então, acho que quando eu tava desse lado que eu não conseguia me posicionar porque eu não tinha... Eu sempre achava que eu ia falar alguma besteira. Só que tem coisas que a gente vive e não necessariamente você precisa ter tanto, como é que fala? Tanto conhecimento. É questão social mesmo, o que você vive, o que você vê, o que você presencia. Então, acho que isso é um processo. Acredito que muitos jogadores estejam vendo o que acontece hoje em dia nas redes sociais, porque é muito maior do que já foi antigamente. Antigamente não tinha muito isso. Hoje em dia nós temos alguns que fazem. Então, eles ficam nessa beira, sabe? Tipo, vou ler sobre isso. Aí vai lá dar uma lida. Aí, quando alguém se posiciona sobre aquilo, ele já sabe o que está acontecendo. Então, acho que pode ser um processo. Eu quero acreditar que seja um processo. A gente parar para pensar, há 2, 3 anos atrás, dificilmente um jogador denunciava o racismo que ele sofria em campo. Hoje, porque a gente vem debatendo cada vez mais isso na imprensa, na mídia, a CBF abriu as portas para discutir a questão racial e tantos outros espaços, eu percebo que o jogador está muito mais atento para isso. O jogador hoje já denuncia o racismo que ele sofre em campo, o jogador hoje já está mais atento para esse debate que vem acontecendo, mesmo quando muitas vezes não sabe se posicionar e muitas vezes até pede desculpa de estar falando alguma bobagem e tal, correr o risco de falar bobagem, mas eu acho que esse processo está chegando no vestiário, assim, e isso que você disse, assim, é muito bom que esse processo esteja acontecendo. Eu vejo nessa Copa do Mundo, e eu já estou presente nas últimas 3 Copas, eu vejo cada vez mais um número maior de mulheres cobrindo a seleção brasileira, cobrindo a Copa em si. Mas ainda o número de mulheres negras é muito pequeno. Talvez aqui nessa cobertura sejam Karine e Bianca, né? A Bianca como uma influenciadora, botando para quebrar nos estádios, e a Karine Alves, da ex-colega minha lá da TV Globo. Sim. Acho que ainda é muito pouco, né, Bianca? Completamente. Tem a Débora também. Perdão, é verdade. Isso. A Débora Gales também, verdade, esqueci dela. Então somos 3. Temos 3. Exato. A Karine falou sobre isso, né? Eu achei linda, inclusive, porque ela apontou a questão de, tipo, beleza, tem mais mulheres, mas e aí, as mulheres negras, sabe? São vários pontos, né? Se a gente for ficar falando, olha, aparece cada coisa, que vocês não vão ter ideia. Mas eu queria aproveitar um gancho que o Paulinho falou, né? Voltou na questão Copa no Catar. Eu queria ouvir individualmente de vocês o quanto vocês acham que... Porque, assim, o Catar está sendo um pioneiro em várias questões que estão acontecendo nessa Copa, né? Primeira Copa em dezembro, primeira vez que temos um VAR semiautomático, tem árbitras mulheres no meio dos homens. Agora, a Marrocos, a primeira seleção africana a chegar numa semifinal. Então, o quanto vocês acham que esses acontecimentos super importantes, super históricos, podem influenciar para que a Copa de 2026, que terão 3 países com 48 seleções, o quanto isso pode influenciar negativamente para que as coisas não melhorem, né? Manda lá, Paulinho.
como eu falei, a gente tem que continuar reprimindo, tem que continuar lutando, a imprensa fazendo seu papel, né, de expor os casos, né, e informar as pessoas de que a gente tem que lutar e evoluir, né, como pessoas. Eu não acredito num retrocesso, assim. Eu acho que a gente está avançando, vai avançar mais, mas o que me preocupa sempre é o quanto o resultado de campo influencia nesses avanços. Como eu disse, assim, a seleção da Alemanha foi desclassificada, e aí, ironicamente, a gente viu as manifestações dos jornalistas do Catar. A questão do Brasil, né? Os jogadores dançaram para expressar alegria, dançaram para responder o jornalista espanhol, e teve jornalista brasileiro, e teve gente falando sobre o quanto a dança pode ter influenciado no resultado. Então, eu sempre me preocupo o quanto o resultado de campo pode interditar esse debate. Porque ainda tem muita gente que acredita que o jogador de futebol deve estar 100% focado em só jogar bola. Esquece da vida lá fora, esquece o quanto isso influencia. A gente viu isso na Inglaterra, por exemplo, quando o Stanley teve que sair da Copa do Mundo para ir socorrer a sua família. E que bom que a seleção inglesa entendeu isso, e que bom que nenhum jornalista atacou a seleção inglesa por conta disso. Mas eu acho que eu tenho sempre medo do quanto o resultado de campo pode influenciar em pequenos retrocessos. Cara, eu acho que a Copa do Mundo de 2026, nesse aspecto, ela tem que começar em 2023. Porque se em 2023 a gente não cobra que tenhamos mais mulheres na CBF, em 2026 a gente vai chegar igual ao pior 2022. Se a gente não cobra em 2023 que mulheres negras participem de forma mais efetiva em grandes coberturas esportivas, a gente vai chegar em 2026 com as mesmas pessoas brancas e ignorantes. E eu estou falando isso claramente porque a grande avassaladora maioria é ignorante dos jornalistas esportivos que vão cobrir, porque não sabem absolutamente nada sobre cultura, religião e história dos países que estão envolvidos nas grandes coberturas. A gente vai chegar do mesmo jeito. A gente vai chegar do mesmo jeito se a gente não cobrar que mais negros participem das coberturas. Porque não é uma questão de corporativismo. Não, você quer defender que só negros e negras participem de cobertura. Não, não é isso. Eu quero defender que uma cobertura seja diversa. Porque quanto maior a diversidade em uma empresa, seja ela qual for, maior a chance de acerto. Porque você vai ter uma galera muito mais focada em diversas culturas. Isso serve para a CBF, isso serve para a FIFA, isso serve para a imprensa, isso serve para a CBF, para seleção, serve para tudo. Como é que a gente vai fazer diferente se você pega o staff da seleção só tem homem? Como é que você vai fazer diferente se você abre para a imprensa 90%, 99% é homem branco? Como é que você vai fazer diferente se na FIFA só tem homem branco? Vai ser tudo igual, cara. Então, ou a gente cobra que mais mulheres participem da competição do Campeonato Brasileiro para chegar na Copa do Mundo, ou a Copa do Mundo é igual. E a gente vai estar lá em 2026 com Bianca, e aí não vai ser mais Débora Gai, vai ser a outra jornalista negra que vai ser contratada para fazer o papel de Tolkien, e aí não vai ser mais Elton de Castro, vai ser, entendeu? Outro jornalista negro que vai estar lá e vai ser isso. Então, ou a cobrança é de agora, ou nada muda. Simples, prático e objetivo. E eu concordo muito com o que o Elton falou, porque muitas vezes a gente fica nesse lugar, assim, né? E eu faço total, porque eu estou já quase 20 anos de jornalismo esportivo, e sempre no campo ali, observando. Por exemplo, a comemoração do Paulinho. Ninguém sabia. Ninguém absolutamente sabia. Aí você vai perguntar para um, o outro não sabe, você vai perguntar, aí tem o que vir o próprio Paulinho explicar lá na entrevista, na Zona Mista, depois... ou alguém na rede social vai lá e coloca, escreve, alguém que normalmente não é um jornalista, é algum usuário da rede, aí vai ganhando corpo, vai viralizando o tweet ou a informação em si. E eu acho que essa quantidade de pessoas, essa diversidade que a gente tem que ter na imprensa, ela ainda é devagar, ela ainda é muito tímida. E a gente espera que em 2026 tenha mais, né? Que a gente possa ter novas Biancas, novas Karines, enfim, pessoas que
possam mostrar. E assim, Elton, vou discordar de você só um pouquinho assim, não quero que todos sejam negros. E se for, beleza, porque a nossa predominância no Brasil, o que é? Né? Então, assim, vamos embora, sabe? Eu acho que é isso. Acho que é melhorar e fiscalizar e começar a partir de 23. Acho que talvez até como a gente ainda tem alguns dias em dezembro ainda, começar agora, né? Que tal começar agora? E acho que esse podcast aqui é o pontapé inicial, não é? É verdade, galera. Mas vamos deixar para 2023, tá muito em cima já, entendeu? Vamos dar uma descansada. Essa Copa no Catar deu uma cansada na nossa energia. Vamos descansar, povo. Em 2023 a gente começa. Mas eu tô com vocês em tudo. E voltando um pouquinho atrás do que o Elton falou, né? Tipo, o pessoal tem que conhecer a cultura de todas as seleções que estão participando. E 2026 tem mais. Então, assim, mais um ponto para as pessoas diversificarem a mídia, né? Que são 48 seleções agora. Então, temos 48 culturas diferentes em 2026. Então, eu acho que é isso, né? A gente teve que dar uma pausa, né, André? A gente fez uma pausa em respeito à religião, né? Aqui as mesquitas, elas tocam um sinal, né, todos os dias, de 5 a 7 vezes, onde as pessoas param para orar, para rezar, e é muito legal ter esse contato, né, com a cultura, com culturas, com religiões, né, que não são do nosso dia a dia. A gente, né, decidiu, por respeito, toda vez que tocar a mesquita, avisar, a gente para o que está fazendo. Eu já parei de fazer conteúdo quando eu estava gravando, acho que você também, né, sim, Bianca? Sim. E a gente respeita, são 3 minutinhos, né, passa rapidinho, e aí a gente retoma o que a gente está fazendo. Mas, infelizmente, a gente não vê na Copa do Mundo, como dia a dia, na rua e tudo mais, esse respeito. Esse respeito, tu vê. Porque as pessoas aqui, elas param, as mais religiosas, né? Elas param onde elas estão para poder se ajoelhar e fazer a sua reza. Aí eu, particularmente, já vi no estádio, o André Hernan já viu no metrô. O nosso motorista mesmo aqui da casa, ele faz aqui na casa às vezes. Então, elas param em todos os lugares e, infelizmente, não tem isso das outras pessoas aqui. Né? Nos lugares mais, vamos dizer assim, chiques, né, aqui do Catar, tem uma salinha, né, que aí você separa homens e mulheres. Sim. É um tapete bem grosso, assim, que a pessoa entra descalça e faz a sua reza. Mas quando a gente vai para os lugares públicos, as coisas mais populares, e onde tem aquele grosso de movimento Copa, a gente não vê assim esse respeito todo, né? Eu, por exemplo, vi uma cena que foi até triste, assim, lamentável. Um rapaz se ajoelhou, começou a rezar no metrô, e aí passaram 2 caras do lado, assim, um deles fez o sinal, assim, como se estivesse fazendo, tipo, batendo no cavalo para o cavalo andar, né, como se fosse montar em cima. Sim. E saíram rindo, assim. Então, é triste, né? A gente reforça aqui o respeito que a gente tem. A gente aqui, como Casa Brasil, NWB, toda vez que toca, tem uma mesquita praticamente no nosso quintal bem aqui, né? Perto, a mesquita, bem dentro aqui, praticamente. Sim. E a gente tem o respeito, mas, infelizmente, a gente não vê esse respeito em tudo quanto é lugar, né? Exatamente. Aí a gente vê muito aqui falando, né? A gente falando de... não, o pessoal no Catar não respeita a religião do próximo, não tem tolerância, é intolerante religiosamente, tem intolerância religiosa, mas aí o turista vai para lá e faz a mesma coisa, né? Com o pessoal, com os nativos, em vez de respeitar a cultura local, em vez de respeitar a religião, não. O que não é do Ocidente, a gente continua nessa intolerância religiosa. É assim com o candomblé, é assim com religião que não seja de origem cristã, porque religiões de origem cristã são as que são aceitas normativamente no Ocidente. Infelizmente, esse é o cenário que a gente vive. Já que a gente está nesse assunto, né, para a gente não ter nenhuma intolerância, principalmente a intolerância religiosa, a gente foi atrás de um especialista da religião muçulmana para poder conversar com a gente um pouco aqui. Vocês vão ver agora. É uma faca de 2 gumes, né? Eu vou ser um pouco sincero em relação a isso, porque se trata de uma instituição internacional que tem influência de vários países, várias nações, vários valores culturais que não são necessariamente médio-orientais, e um país médio-oriental que é o Catar. A gente precisa analisar do ponto de vista cultural, do ponto de vista antropológico necessariamente, para ver como é que a cultura necessariamente influencia
as leis do país, né, em que medida o país é necessariamente mais conservador culturalmente ou legislativamente, e precisamos ver o quanto as coisas são inflexíveis, né? O caso, por exemplo, da bebida alcoólica, que o Catar proibiu o consumo somente nos estádios durante os jogos, né? Porque no Catar você não tem a bebida alcoólica proibida, não é ilegal beber, só tem que ser em determinadas regiões, tal como nos Emirados Árabes, que são países, na verdade, turísticos, então é impossível que você proíba a bebida alcoólica. O que aconteceu é que a bebida alcoólica, por exemplo, foi proibida durante os jogos, para evitar possíveis exageros, possíveis insultos e violências que possam ocorrer. E isso certamente evitou, provavelmente, porque uma matéria revelada essa semana, publicada na Folha de São Paulo, revelou que as mulheres se sentem mais seguras com a proibição do consumo de bebida alcoólica na Copa do que com a bebida alcoólica. Então, realmente, é uma coisa que tem os seus lados positivos e negativos. O Catar, eu acredito que uma vez que aceitou esse desafio de receber, né, acolher a Copa, acredito que já devia estar disposta a aceitar certos termos, né? Não necessariamente que violasse os valores religiosos e culturais, mas questões que são mais do sentido social e que podem ser mais tranquilos, como, por exemplo, a proibição de faixa da bandeira LGBTQIA+, uma questão que o país necessariamente proibiu, porque no país isso não é legal, né, não é legalizado. Mas que eu acredito que colocar aquela bandeira não seria, né, aquela faixa no braço dos jogadores, para mim não seria muito problema. Digo isso eu como um pesquisador e um muçulmano. E, por outro lado, é um país muito conservador, um país de regime autoritário. Então, muitas coisas fazem sentido, uma vez que as autoridades locais, elas usam dessa inflexibilidade para o público interno. Então, você tem a possibilidade do uso de que, olha, a gente não está abrindo a mão dos nossos valores a qualquer custo. E isso certamente deve ter alguma ressonância no próprio público a que o governo e as autoridades devem se dirigir. Por outro lado, a gente precisa ver também a questão de que os críticos também exageram e fazem injustiça em relação a muita coisa. Ora, os direitos trabalhistas realmente são inegociáveis, uma vez que o próprio chefe da organização da Copa lá no Catar, ele aceitou de forma indireta, dizendo que, olha, a morte, todo mundo morre, né? É uma coisa natural. Isso é inaceitável, né? Acredito eu que devia haver, por parte da própria FIFA, uma abordagem um pouco mais rígida sobre os direitos trabalhistas, uma vez que entendo eu que a partir daí não há algum tipo de direito trabalhista também no Catar, né? Ou talvez haja, mas não tão aplicada de forma rígida quanto no Brasil, onde você tem realmente os direitos dos trabalhadores bem mais assegurados pela justiça, embora não seja na medida ideal. Então a gente vê as coisas por uma ótica apenas e não vê pela outra ótica da pessoa que sempre tem o medo de que os seus valores sejam muito atropelados, sejam muito desrespeitados. A gente precisa ver pelos dois lados. Eu acredito que sim, existem certos conceitos, algumas questões culturais e legais que poderiam ser um pouco mais flexibilizadas. Ora, como eu falei no início, uma vez que você acolhe um evento mundial, você tem que se adequar ao espectro do evento em que você está participando e o evento que você está acolhendo no seu país. Mas existe o fato de que se você pega carona no carro de alguém, você não vai
direciona o carro, você vai por onde o motorista também passar. Então, existem essas esses duplos entendimentos que precisariam acontecer de forma um pouco mais forte, algo que não aconteceu e que acredito que precisa muito de muita reflexão. E esse foi o Átila, cientista e mestre de religião, autor do livro A Constituição de Medina, Reflexões para o Diálogo Interreligioso a partir do Islã. Obrigado pelo seu depoimento e participação no nosso podcast. Antes de a gente encaminhar para o final aqui, eu só queria... A gente estava falando sobre 2023, possibilidades, né? Então, eu queria aqui desejar para o Paulinho um 2023 grandioso, de muito sucesso, que você volte para o futebol brasileiro, continue fazendo as manifestações, continue fazendo a Flecha de Oxóssi e tantas outras manifestações, que eu acho que a gente precisa dessa inspiração. Então, quero aqui te desejar, de antemão, um feliz ano novo e que você continue sendo essa representatividade tão grande para nós, da comunidade negra, para todo mundo que respeita as religiões de matriz africana. Então, eu acho que as mudanças, a gente estava falando de mudança, eu acho que a mudança é essa. O Paulinho venha para o futebol brasileiro e consiga inspirar e fazer essa mudança acontecer. Valeu. Eu primeiro agradeço, né, pelas palavras. Cara, eu estou montando o futebol brasileiro primeiro para buscar essa primeiro minha paz interior, né? Eu passei alguns momentos na Alemanha difíceis, por questões de cultura, desentendimento com o clube, estava longe da minha família, tudo mais, mas eu volto para o futebol brasileiro primeiro para resgatar essa minha felicidade e meu divertimento no futebol, e também para estar mais perto do meu povo, estar mais perto da minha família, consecutivamente da minha crença. Espero que 2023 aí possa ser um ano de muita energia positiva, de muito axé. E, claro, se tiver que me posicionar a favor de todas essas coisas que a gente vem falando aqui, eu vou estar sempre disposto e pronto para continuar fazendo parte dessa mutação que a gente está vivendo. Vou pedir música de dor de cotovelo agora para dizer, Paulinho, muito sucesso no Atlético Mineiro. Bom, Paulinho, o Elton já fez a sua dor de cotovelo, mas infelizmente não tenho essa dor de cotovelo, porque você ainda não jogou no Nense. Repare que eu falei ainda, tá? Mas eu queria deixar um beijo do meu amigo Yuri Marçal, que está muito feliz que você está no Galo. Ele está muito feliz que você está no Galo agora. O Yuri, pô, é um parceiro, é um cara que eu acompanho muito nas redes sociais. Eu assisto muito os shows dele, né, na rede social. Ainda não tive o prazer de estar ao vivo assistindo ele, mas fico feliz aí. Eu sei que ele é atleticano e acredito que a gente vai ser muito feliz aí no Galo. Vou discordar de todos vocês, não vou ser clubista e vou torcer para o Paulinho brilhar muito no Atlético Mineiro, e porque é o cara que é um fortíssimo candidato, acho que nessa mudança de treinador, nessa mudança de comissão técnica que a gente vai ter na seleção brasileira, com certeza o futebol brasileiro, o Atlético Mineiro, que vai inaugurar estádio em 2023, vai estar na Libertadores, então acho que vai ser uma grande vitrine para o Paulinho poder brilhar. A gente torce que ele brilhe cada vez mais e volte à seleção brasileira, porque queremos muitos Richarlisons, não só da questão de tudo que a gente vem falando aqui, do engajamento, do posicionamento, mas principalmente porque esses caras são bola demais e o Paulinho é bola demais. Valeu, Paulinho. Valeu. Espero aí mesmo que a gente possa ter mais Richarlisons, mais Paulinhos na seleção e, consecutivamente, trazer títulos para a nossa seleção, né? E o Hexa. Estamos precisando. Bom, e você que está ouvindo a gente, perceberam que do nada surgiu um episódio 6. Eu pedi um descanso até 2023.
pedir. Mas pode ser que o 7º venha aí e você não esteja preparado. Então fica ligado, porque o Na Raça tá que tá, galera. O Na Raça tá embalado. Costumei falar que o meu time tá embalado, mas é o Na Raça que tá embalado, galera. Um beijo no coração e agora vocês vão ouvir o beijinho do André Renan, que vocês estavam com saudade, que eu sei.